Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a cada um de nós. Hoje, segunda-feira, estamos aqui iniciando mais uma série de meditação para casais com o título Regrando aos Padrões de Deus. Se regrando aos padrões de Deus. Isso é muito importante. Vamos iniciar orando a Deus. Pai celestial e bendito, estamos em Tuas mãos, seja feita a Tua vontade, abençoe. Em nome de Jesus, amém. Então, nesta primeira meditação, iremos falar sobre esse tema. Não foi minha culpa. Não foi minha culpa. Há momentos na vida do ser humano, quando há um deslize, um erro, uma falha, muitas das vezes, quando não há humildade de espírito, não se assume, não se confessa. Foi assim desde o início com Adão e Eva. Eva errou, a ordem foi dada a Adão, certamente ela sabia, foi ciente, mas quando errou, foi colocando a culpa um no outro. E assim é a vida aqui de alguns de nós. Quando erramos, às vezes não assumimos nossos erros, mas é preciso a humildade de espírito e ter hombridade de caráter em assumir nossas falhas, pois a maior virtude é a gente reconhecer nossas falhas e as corrigi-las. Vamos então dar início aqui. Queremos ser breve, tem muitas coisas para falar, mas nós vamos resumir para não ser cansativo e não se estender muito tempo. Desde o início da existência do homem, ou seja, tanto do homem como da mulher, sempre teve a tendência de errar e não querer assumir a responsabilidade dos seus atos e culpar terceiros. Foi o que nós citamos. Eva errou, culpou Adão. Adão, quando veio ser chamado a atenção por Deus, ele culpou a Eva. E Eva culpou a serpente. É desse jeito o ser humano. Mas quando tem o caráter de Deus, quando erra, tem a humildade de espírito, a singeleza de coração, faz como Davi, quando foi chamado a atenção que o profeta Natan denunciou o erro dele, e Davi disse: pequei, tem misericórdia de mim. É isso. A caráter, a humildade é de muito valor para Deus. Vamos falar de 4 tópicos. Vamos agora para o primeiro tópico. A atitude precipitada de Sara em querer culpar Abraão. Veja bem, Deus prometeu para Abraão: de far-te-ei uma grande nação. Ele não tinha filho, ela era estéril, já estava com aproximadamente 90 anos de idade, mas Deus prometeu: da tua semente nascerá o herdeiro e será uma grande nação. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas se desesperam, não crê na promessa e faz as coisas da sua maneira. E aí Sara quis dar um jeitinho brasileiro. Pegou a concubina, a escrava, e disse: ó, Abraão, vamos ter o filho, eu não posso. Aí não creu na promessa. Tomou atitude. E Abraão era para se impor, ter dito: não, vamos crer na promessa. Mas ele deu ouvidos a ela. Olha aí, quando o casal, eles não vigiam as ordenanças de Deus em praticar, se dá mal lá na frente. E aí começou a vir os destroços.
A escrava teve filho com Abraão e depois quis se impor na vida do casal. Casal sábio fecha as brechas, vive nas ordenanças, nos conselhos de Deus para ser bem-sucedido. Vamos para o segundo tópico, o rei Saul e a desculpa para com a ordem de Deus. Então, estamos falando aqui de um evento que vai servir para trazer uma meditação para o casal. Se trata de uma vida de uma situação de obediência. Saul desobedeceu. Deus deu uma ordem através do profeta para aguardar ali as ordens de Deus e ele não a obedeceu. E depois quis se desculpar quando chegou o profeta e disse: por que fizeste isso? Não, mas é porque a gente ia perder, a gente estava no sufoco. Mas quando Deus dá uma ordem, Deus prova se vamos obedecer, sermos confiar nele ou não. E aí se deu mal. É assim que o casal deve se portar diante de Deus e na conduta de casal. Sempre obedecer às regras, às ordenanças de Deus, porque fazendo assim será bem sucedido. Vamos para o terceiro tópico, a sinceridade do rei Davi em reconhecer o seu erro, que já falamos, adiantamos que ele foi reprovado, denunciado o seu erro, mas ele confessou, ele foi sincero. Essa é a diferença. Por mais que ele fez algo muito relevante, mas o que esteve ali em destaque foi a verdade e a simplicidade em reconhecer. Louvado seja o nome de Deus. Preste atenção, atente para isso. Deus se preocupa mais com a intenção do seu interior em falar a verdade, em assumir aquilo que está errado e ter isso aí, hombridade. É isso que Deus quer no ser humano, a sinceridade e a humildade de espírito. Isso é o que chama a atenção de Deus. Vamos para o quarto e último ponto desta meditação. O orgulho narcisista e o pecador aquebrantado. Isso se refere a dois homens que estavam no templo. Um se exaltava, dizendo: Senhor, não sou como esse pecador. Antes dou o dízimo de tudo. Te dou esmola, faço isso e aquilo. E o outro se humilhava diante de Deus. Senhor, não sou digno nem de levantar minha cabeça para ti. Sou um pecador, tem misericórdia de mim. Então é isso que Deus quer. Tanto na vida, para a salvação, a convivência com o seu próximo, como para a vida sentimental também. Isso serve para a vida sentimental. Quando nunca se exaltar, nunca se vangloriar, nunca querer ser o dono da razão. Sempre se humilhar, sempre reconhecer quando estiver errado e buscar misericórdia e ser misericordioso, compassivo. Isso é que fará toda a diferença na vida, na convivência a dois também. Vamos concluir com essas seguintes palavras. Quando somos humildes de coração e sinceros para reconhecer nossos erros, Deus nos corrige e nos faz andar em caminhos retos. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 6 a 7. Que fala sobre aquele que anda em caminhos retos, não se estriba em seu próprio entendimento. Leia depois. Provérbios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nos ajuda a reconhecer
nossas falhas e ser sincero com nós mesmos e contigo em confessar, Senhor, e viver, meu Deus, a tua verdade e se submeter aos teus ensinos. Em nome de Jesus, amém. Ótima segunda-feira. Deus abençoe o seu lar, sua família, com paz e harmonia. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.